Tarik Biagio Assis. Professor, não acha que o problema do Brasil é o culto ao santo do Pauoco? O brasileiro foi forjado a ser malandro. Se o império rouba o ouro daqui, roubar de volta vira aceitável, ao invés de lutar. Cara, vamos lá. Eu não acho que o brasileiro sempre foi malandro. Eu acredito que houve uma ruptura. A gente perdeu um pouco da identidade com a República. Tinha, não era um país perfeito, mas o Brasil tinha Quando a gente fala Brasil, né, era uma nação luso-brasileira. O Brasil era a parte principal do Império Português. Era mais brasileiro do que português. Durante um bom tempo, inclusive, a sede do Império ficou no Rio, sendo o Rio de Janeiro. O Tesouro Nacional do Império Português era no Rio de Janeiro. Ah, mas os portugueses roubaram o nosso ouro. Bom, quando era a sede do Império, era lá em Lisboa, eles mandavam o tesouro em Lisboa. Quando foi para o Rio de Janeiro, ia para o Rio de Janeiro, cara. Não ia para Lisboa, ficava tudo no Rio de Janeiro. O ouro que vinha de Angola, de Moçambique, o ouro veio de Portugal. Ah, mas o ouro das igrejas. O ouro das igrejas ficou nas igrejas, está lá até hoje. É como se daqui a alguns anos falarem, pô, o Brasil explorou, o norte do Brasil se separa. Imagina assim, o Brasil se separa e a Amazônia vira um país independente do resto do Brasil, ou o norte e o nordeste viram um país e o sul vira outro. Vamos falar, não, porque a Vale do Rio Doce, que é uma empresa brasileira, explorou, arrancou o nosso ouro aqui de Carajás. É uma coisa só, o Brasil é uma coisa só. Então é importante essa visão, né? Quanto ao culto do Pauoco, eu acho que toda sociedade, toda nação tem algum grau de hipocrisia. É que o Brasil ele passou do ponto, né? A gente sempre foi um pouquinho hipócrita. Se você ler os textos antigos, José Alencar, Machado de Assis, se você lê romances antigos, você vê que tem ali, ó, principalmente os do Rio de Janeiro, você vê que havia, os problemas estavam ali, os embriões estavam ali. Mas nenhuma sociedade é perfeita. É que o Brasil se perdeu. A gente fomentou completamente os vícios hoje se tornaram virtudes e as virtudes sumiram. Ser honesto no Brasil é ser bobo. Você quer ser a virgem no puteiro? É isso. Ser honesto, correto. Eu fui taxado de louco, incapaz. Teve ministro do STF que falou, ele estava com a caneta na mão e não fez nada, é incapaz. Eu julgaria incapaz. Incapaz é louco, né? Eu não posso ser preso, né? Então, eu sou louco, pancada. Entendeu? Então é isso. No Brasil, quem está com a caneta na mão e não apronta é louco. Eu acho que não, eu acho que é um dinheiro maldito, as coisas não terminam bem. Você estava vendo outro dia a entrevista do Eike Batista, não está bem. Os filhos dele não estão bem. Não é o que eu quero para minha família. Portanto, o fato de muitos de vocês estarem aí dentro desse meio compressivo, deprimente, né, mais do que deserto, né? Deserto pelo menos não acontece nada, mas aí acontece coisa que só leva você para trás, né? Você não tem estímulo nenhum para estudar, ao contrário, você é cada vez mais empurrado para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Existe alguma vantagem nisso? Vocês podem desenvolver uma resistência que um estudante médio americano ou europeu não tem, e que aquele brasileiro transplantado para cá na juventude perde no primeiro mês. Nesse sentido, eu acho que vocês devem estudar, dizer, as vidas daqueles brasileiros que produziram alguns dos produtos mais dignos da nossa alta cultura e que foram a vida toda vítimas desse ambiente compressivo. Um deles é Lima Barreto. Quando você vê a vida de Lima Barreto, eu digo, mas aquilo é só desprezo, isolamento, né? Discriminação, boicote, falta de chance, e no entanto o sujeito escrevia os livros que era bem melhor do que tudo que os seus coetâneos estavam fazendo.
Eu digo para estudar essas coisas porque, de certo modo, essa é a sua vida. É isso que vai acontecer para você. E lutar contra isso e tentar preservar, a sua concentração e objetivos elevados no meio disto, vai lhe fazer muito bem, vai lhe fazer muito melhor do que você ter uma bolsa de estudo para Oxford. Veja, pelo fato de você viver no Brasil, você está tendo acesso a algumas das experiências mais deprimentes e terrificantes que um ser humano pode passar no que diz respeito ao seu desenvolvimento espiritual. Só que essas possibilidades que existem no Brasil, elas estão se espalhando pelo mundo. Lentamente, você vê certos sintomas de degradação extrema que antes você só via no Brasil aparecerem aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra. Só que acontece o seguinte: os americanos e ingleses são totalmente indefesos ante essas coisas. 100% indefesos. Justamente porque foram acostumados com outro patamar, você está entendendo, de educação, de alta cultura, etc, etc. Até de educação doméstica. Então, existem certas manifestações da degradação humana que são invisíveis ao americano ou europeu. Ele não percebe aquilo porque ele está fora da possibilidade dele. Quando eu contei aqui para alguns americanos a história do Lula com as cabritas e com o personagem, companheiro de cela que ele diz que estuprou, os americanos não entendiam nos primeiros momentos. Porque aqui o máximo que aconteceu foi o Bill Clinton com a Mônica Lewinsky. Agora, cabritas, meu filho, jumentas. É evidente que qualquer pessoa aqui que tem uma relação com a jumenta ou com a cabrita, mesmo na infância, será imediatamente submetida a tratamento psiquiátrico. A família vai ficar alarmada, vai dizer: esse menino está louco. E quando o Lula deu aquela entrevista, dizendo: que bom, antigamente nós tínhamos mais liberdade, nós podíamos comer cabritas e jumentas. Então ele está, vamos dizer, proclamando que numa certa área do Brasil, pelo menos, vamos dizer, a loucura, o sintoma psicopatológico era admitido como normal. Isso aí não tem jeito de você meter na cabeça de um europeu ou do americano. Ele nunca vai entender isso aí. O dia que ele entender isso, ele terá se rebaixado, ele terá admitido essa hipótese. Agora, se você admite como hipótese viável ter relações com jumentos e cabritas, por que você não há de estuprar um ser humano? Já é um upgrade, né? Veja, o sujeito que comia cabritas, agora ele está comendo gente. Não é um upgrade, ele está mais próximo da normalidade do que estava antes. Então, a vida em condição de miséria espiritual e intelectual extrema pode alimentar em você uma certa independência do meio que num outro ambiente você não conseguiria. Até aqui o meio é bondoso, trata bem, te dá chance, ninguém está te boicotando, deixam você ir para frente, às vezes até torcem por você, mesmo que não gostem do que você está dizendo, vão te empurrar para frente. Só vão te boicotar em casos extremos, evidentemente, né? Isso também existe, mas não é a norma, não é a regra. Então você se adapta facilmente ao ambiente. E se você se adapta ao ambiente, você se torna tão indefeso quanto os outros participantes do mesmo ambiente. Isso quer dizer que se você pegar um sujeito formado aqui nos Estados Unidos, ou em Oxford, ou na Sorbonne, mandar para o Brasil, ele vai se degradar a um ponto que você não consegue imaginar. Você vê o caso do Pierre Verger, antropólogo formado na França. Chegou no Brasil, se encantou com o negócio do candomblé e depois escreveu aquele livro, O Uso das Plantas na Cultura Yoruba, onde ele lá
descreve rituais para você matar o seu adversário, para você fazer cair o pênis do seu inimigo e outras coisas similares. Isso aí que aconteceu com esse menino que apareceu cheio de agulha no corpo, é um desses ritos. E ele descreve aquilo sem perceber que ele se degradou muito abaixo do que poderia imaginar no começo. Quer dizer, como é que você vai achar, vamos dizer, que uma religião que normalmente pratica ritos para isto, vamos dizer, é uma religião como qualquer outra, é uma coisa válida, nós temos que aceitar isso na diversidade cultural e devemos até praticar isto. Porque se você admite que aquele ritual tem uma eficácia, e você o pratica, então você é obviamente um assassino. Se o rito tem uma eficácia material e mata efetivamente a pessoa, se você pode provar que tem essa eficácia, então, e você pratica, então você é um assassino. E se não tem eficácia nenhuma, então você está enganando todo mundo. Você é um charlatão. Quer dizer, não há terceira alternativa. E o sujeito escreve isto, e ele se integra na cultura brasileira e vai para o buraco. Ela desce até o último nível de degradação concebido. Você vê quando o Bruno Tolentino chegou no Brasil, eu tinha as maiores esperanças em torno do Bruno, mas ele não resistiu à confusão, ao caos do meio. Ele afundou mesmo e foi destruído pelo AIDS. Não é brincadeira isso aí. Quer dizer, quanto tempo leva para você formar um Bruno Tolentino? 30, 40 anos. O Bruno teve a melhor formação possível e as melhores companhias possíveis. Eu considero, vamos dizer, que o círculo de amizade com pessoas capacitadas é até mais importante do que a formação acadêmica. O que o Bruno aprendeu, ele aprendeu na convivência com os grandes poetas, grandes críticos da época, muito mais do que em qualquer curso universitário, é óbvio. Só a amizade dele com Winston Alden, que tinha 30 anos de amizade, era o maior poeta vivo da Inglaterra, você diariamente conversando com o cara, mas alguma coisa tem que aprender. Então, se você pensar assim, um investimento humano para você criar um Bruno Tolentino é enorme. Mas ele podia sobreviver bem e produzir bem no meio europeu. Se você pensar bem no Brasil, o que ele produziu? Nada. Praticamente tudo que ele publicou estava pronto na Europa. Ele só deu uma ajeitadinha final, deu uma edição e publicou. Tudo que ele escreveu no Brasil falou, é nada perto do que já estava escrito. Então o Bruno voltou ao Brasil para morrer. E note bem, o Bruno era um gênio assombroso. Agora, você tem que pensar, o que eu quero fazer? Eu tenho uma missão para com esse país, porque eu estou vendo que isso aqui está degradando abaixo do que a gente esperava, e nós temos que criar uma coisa melhor para a geração seguinte, essa é a nossa missão. Ou ao contrário, eu estou apenas me sentindo desconfortável aqui e quero uma coisa melhor para mim. Se este é realmente o seu problema, então você está realmente fora da vida intelectual, porque você está julgando a sua vida, a vida que você quer realizar, é apenas uma vida de conforto, não de realização. Claro que o conforto é preferível ao desconforto, isso eu não discuto. Porém, existe o critério de hierarquia, o critério de importância. A partir do momento que você entendeu que existe uma vocação, junto com ela uma certa missão a cumprir, esta missão tem que ser o critério de julgamento de tudo. Aquilo que favorece a missão é bom e o que desfavorece é ruim. Ora, a extrema miséria pode desfavorecer. Mas o conforto e o bem-estar também pode desfavorecer. Portanto, tudo isso é muito relativo. Tá certo? Então, eu olhando a minha própria vida, eu não posso dizer que os momentos de maior conforto e segurança foram os de grande criatividade. Eu acho que não. Não foram. Alguns momentos de mais criatividade foram os mais miseráveis. Então,
É claro que vocês estão num ambiente que nós podemos considerar humanamente compressivo, depressivo, né? Clodes Costa, professor Abrão, uma pergunta. Existiu um povo, cultura, nação que, estando numa situação igual ao Brasil, deu a volta por cima e o passado foi apagado? Olha, uma pergunta muito interessante. Poucas pessoas têm a dimensão. Pode ler Charles Dickens, pode ler vários autores da França, da Inglaterra, dessa época, comecinho ali, comecinho da Revolução Industrial, ou mesmo antes, você vai ver que a Inglaterra, era prostituição, crime, bandidagem, perigosíssimo, você enforcava bandido. Aí o que fez? Houve a decisão que não, parou a bagunça. E eles começaram a enforcar. Enforca. Quando o crime era menor, mandava embora. Vai para a Austrália, vai para os Estados Unidos, mas enforcava muito bandido. Enforcava muito. Muita prostituição, muito crime, muita bandidagem. Então, sim, a Inglaterra deu a volta por cima. Como ela deu a volta por cima? Na porrada. O Japão era um ambiente não era um ambiente todo certinho como é hoje. Como é que o Japão ficou tão certinho? Durante 300 anos, o samurai andava com uma espada pelas ruas e toda vez que ele via alguém fazendo uma coisa errada, ele cortava o cara. Não, fez errado, foi grosseiro, fez uma grosseria, fez uma malcriação. Evidentemente, não é isso que a gente vai fazer no Brasil. Mas se você instituir, veja, Singapura, mais recentemente Singapura era o inferno, cara. Singapura era parte da Malásia. Então você tem a Malásia, que pega todo aquele, abaixo da Tailândia, toda aquela península que tem embaixo da Tailândia, e tem também metade da Ilha de Bordel, um terço da Ilha de Bordel, essa é a Malásia. E no sulzinho daquela península tinha uma ilhazinha, um pântano, um porto, que era o seguinte: 1/4 da população era viciada em ópio. E no porto era crime, contrabando e prostituição. Antro de doença venérea. Um dos locais mais inóspitos que tem. Era tão ruim que, quando ficou independente, os malaios falaram que ali era concentrado, tinha muito chinês em Singapura, muito chinês. Chinês, assim, que vive naquela região há 300 anos, mas continua segregado. Era um gueto. Singapura era um gueto, era uma favela miserável, paupérrima, podre, naquele trecho. E aí, quando houve a independência da Malásia, os malaios se reuniram e falaram: vocês são tão ruins, que nós estamos nos tornando independente de vocês. Eles colocaram Singapura para fora da Malásia. Falaram: não, vocês são tão lixo que a gente não quer vocês aqui. É assim que surge Singapura. Era para fazer parte da Malásia. E aí, um déspota esclarecido, não sozinho, um grupo se reuniu, mas teve uma mão pesada. Pode falar que era um ditador? Havia o devido processo legal. Isso a pessoa era julgada dentro das leis. Havia previsibilidade nos contratos. O cara não era corrupto. E ele foi alternando o poder. Ele ficou lá um tempo, saneou, arrumou o país, e hoje Singapura é um dos países mais ricos do mundo. Singapura, para mim, passou do ponto. Lá é tão certinho que eu não gosto. Não pode mascar chiclete, você pode cuspir no chão e sujar o chão. Aí é ruim. Entendeu? Eu já fui algumas vezes para Singapura. Eu acho que fica muito artificial. Outro país que arrumou muito, Taiwan. Taiwan, cara, era muita droga. Do modo geral, a China tinha sido empesteada por ópio, né? Ópio, prostituição, porque com droga, prostituição, graça, né? Vai junto. Então, sim, eu te dou vários exemplos de nações que dão essa virada. O princípio da virada é você ter um líder que catalise, que traga todo esse sentimento, esse desejo de mudança da sociedade e transforme isso numa ação. Que era a esperança do Bolsonaro fazer isso, né? Só que o Bolsonaro ele se corrompeu.
quando ele teve a oportunidade e transformou, bagunçou todo esse sentimento que tinha no Brasil para um culto à personalidade. Mas dá para fazer. Eu te dou vários exemplos de governantes que fizeram essa mudança. Alguns tiveram mais sucesso, outros menos. Geralmente é isso, é um cara que é um líder carismático mais forte, vai lá e segue, não sozinho, tem que ter um grupo, e ele vai implementando e seguindo e conduzindo uma linha de ação. O Pinochet, você pode condenar a parte da barbárie que ele fez, de matar, tal, mas o Chile era um centro de drogas, o Chile era um país, uma economia um pandarecos, ele chegou e resolveu. O Chile não se arrumou porque ele matou a oposição. Ele matou a oposição, mas matou também traficante, mas matou a oposição, matou. O Chile se arrumou porque ele seguiu a parte econômica. Ele foi pego roubando. Corrupção, pegaram o dinheiro dele no exterior. 12 milhões de dólares. 12, até caiu lá, para padrão brasileiro é coisa de vereador, né? 12 milhões de dólares pegaram Quase um reloginho. 12 milhões, é 18, né? O relógio lá de ouro rosé é 18. O Helmut Kohl, herói da Alemanha. A Alemanha estava dividida, ia ficar dividida, não ia unificar mais. Ele bateu a mão na... Não, a gente vai fazer, ele colocou todo o capital. Ele fez, eu diria, ele é responsável por 70% da reunificação alemã, colocou tudo em risco, foi, conduziu. Hoje você não escuta falando Helmut Kohl. Foi apagado nos livros de história por vergonha. O povo alemão tem asco e vergonha do Helmut Kohl porque ele foi pego com corrupção de 700 mil euros. 700 mil euros. Então, assim, mas a Alemanha é outra história, né? Existem governantes que podem mudar para um lado ou para o outro uma sociedade. São momentos históricos, são janelas de oportunidade que se abrem, e aí você tem que ter um líder forte que conduz esse desejo de mudança do povo para uma direção. Ele pode ser tipo o Fidel, que conduz para um lado errado. Você pode ter um Atatürk na Turquia que conseguiu salvar a Turquia. A Turquia estava, não, ia ficar em frangalhos a Turquia. Ele arrumou a Turquia. A Turquia é um país melhor do que ela seria sem o Atatürk. E o movimento, né, que eram os jovens turcos, eu acho, esqueci o nome. Mas ele fez um movimento que a Turquia hoje, grande parte do que é a Turquia hoje, é porque é o causa do Atatürk. Ao final da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano foi destroçado, eles iam continuar destroçando, ia continuar detonando. Então, existem alguns líderes que conseguem fazer a diferença e mudar o eixo de um país. Eu acho que sim. O pessoal tá nos comentários aqui tá fazendo um paralelo, dizendo que tem a ver o Bukele e o Milei também. Vamos lá, o Bukele, eu diria que o Bukele já está mais adiantado o processo. O Bukele pode conseguir. O Milei eu continuo achando que é uma fraude. O Bukele pode conseguir. O Milei continua achando que é uma fraude. Ou você pode pegar e não fazer uma coisa tão fantástica assim. O meio do caminho. A Colômbia estava entre os piores países da América do Sul. Os piores países, renda per capita, educação, tudo. Com FARC, com criminalidade. Era tipo a Venezuela de hoje. Não sei se chegava a Venezuela, mas era muito ruim. A Colômbia estava muito, muito, muito ruim. Aí você teve dois presidentes assim. Você teve dois presidentes na sequência que conseguiram fazer uma mudança. Foi o Pastrana e depois o Uribe. E nesse período, e depois subsequente, a Colômbia cresceu muito, melhorou muito a criminalidade. Eu falo, a Colômbia continua sendo um país, mas ele estava muito mal. Imagina o seguinte, daqui a 20 anos a Venezuela está melhor que o Brasil. Pronto. Entendeu? Daqui a 20 anos, República Dominicana, cara, era uma droga, hoje está melhor que o Brasil. Então já não precisa. O Brasil ele poderia ter uma renda. Eu acho, por exemplo, eu tenho que ser pragmático.
Eu me proponho a ser líder de um movimento político, mas eu não vou falar para você que a gente vai transformar o Brasil numa Finlândia, no Canadá, numa Coreia do Sul. Isso é mentira. Eu acho que o Brasil tem que ter a meta de ser o melhor país da América Latina. Ponto. Ou ser o segundo melhor. E não está entre abaixo, e não pode estar abaixo da média. A gente tem escala, a gente ainda tem um tecido social muito bom, muito sofisticado, tem muita coisa boa no Brasil. A escala é uma coisa muito importante. Não dá para fazer Embraer no Uruguai. Não dá para fazer uma WEG no Chile. É no Brasil que você faz essas empresas. Cada vez menos. Então o Brasil está muito abaixo do potencial dele. É como vai um cara formado numa faculdade boa em engenharia, só que ele está desempregado, está fazendo bico de faxineiro porque ele é bêbado. E por que ele é bêbado? Porque ele tem depressão. E a mulher largou ele entrou em depressão, começou a beber, perdeu o emprego, está hoje dormindo na calçada. Então, se você tratar a depressão dele com remédio e ele parar de beber, ele vai arrumar um emprego rapidamente, mesmo que ele arrume um emprego de engenheiro ou de técnico. A vida dele vai dar um pulo rápido. Não vai ficar maravilhosa, não vai voltar a ser linda e maravilhosa, mas dá para dar um pulo gigantesco. O bem-estar, que é o que eu falo, veja, o Brasil, você pega país mais ou menos, 20 mil dólares de renda per capita, dá para fazer. A gente está com menos de 10. Se a gente dobra a renda per capita, a sensação de bem-estar é gigantesca, porque quando você sai de 10 para 20, você não vai comer mais arroz. Com 10 mil dólares, se você ganha por cabeça, se você ganha por cabeça 3 pau por mês, você, mulher e 2 filhos, você tem aí 8 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, sei lá. 10 mil reais por mês para manter sua família. Aí você passa a ganhar 20 mil, você dobrou. Você não vai consumir o dobro de arroz. Então você sai de 5 mil reais por mês para 10 mil reais por mês, você não vai consumir o dobro de arroz. Você não vai consumir o dobro de bebida alcoólica vagabunda. Você não vai consumir o dobro de sandália havaiana. Ou o dobro de... Você vai começar a comer melhor. Você vai comer comidas mais gostosas, com proteína, mais proteína animal. Você vai começar a analisar um curso de balé para sua filha, um curso de inglês para o seu filho. Então, o que acontece? O bem-estar muda de forma desproporcional com a mudança de renda. Ficou claro aqui o que eu expliquei? Ficou, para mim ficou bem claro. Entendeu? Quando você é muito pobre, se você tiver, sei lá, 2 pau por mês para sustentar, 2 mil reais por mês, para sustentar uma família de 4 pessoas, às vezes você vai ficar com dor de dente, cara. Você não vai ter grana para arrumar o piano. Não vai arrumar o piano. E, cara, se você não tem grana para arrumar o piano, ou pior, arrumar o piano da esposa, pô. Imagina, aquele sorriso bonito da sua esposa, não pode estar faltando back porque você não tem grana. Quando você sai de 5 para 10, todo mundo está com piano bonito, está arrumando. Tem que arrumar o piano. E brasileiro se importa com isso, porque o brasileiro é aciado, o brasileiro não é sujo. O brasileiro toma banho, o brasileiro tem casa limpinha, quando não tem exceção, é porcão. A maior parte dos brasileiros é limpinho, aciado, entendeu? Não é aquela curva de indiferença, né?